Deus, um dos profetas mais poderosos, que teve experiências estrondosas com o Senhor. Aliás, Elias, ele é conhecido como profeta do fogo. Sabe por quê? Porque em determinado momento, ele surge em Israel como um porta-voz do Senhor. E nesse período, o povo de Israel, que era o povo de Deus, se desviaram do caminho do Senhor. Então Elias se levantou como porta-voz de Deus para mostrar ao povo que eles precisavam voltar para o caminho do Senhor. E em um determinado momento, ele sobe no Monte Carmelo e lá desafia 450 profetas de Baal, que era o deus da rainha Jezabel. E aí ele enfrenta os 450 e diz: olha, a partir de agora, toda a nação saberá quem é Deus. Vocês vão clamar, vão fazer aqui um altar. Eu estou falando bem resumido, tá por causa do tempo. Vou fazer aqui um altar. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus e deve ser adorado. E aí os profetas então de Baal, vamos fazer isso. Vocês começam, os 450 começaram a clamar: manda fogo Baal, manda fogo Baal. E começaram a fazer aqueles rituais deles, né, aquelas coisas todas. E clamaram até o final do dia, até que Baal não respondeu nada, nem uma faísca. Aí Elias foi lá, ajeitou o altar, colocou as pedras no lugar. Para complicar ainda a situação, em volta do altar, ele abriu, né, assim a terra para que pudesse juntar água, encheu de água, molhou o altar, encharcou o altar. Ele falou: agora pronto. Ele ergue a voz ao Senhor e fala: Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, envia fogo para esse altar. E na mesma hora, o Senhor enviou fogo, que consumiu toda a lenha que estava no altar, secou toda a água que estava sobre o altar e em volta do altar. E ali, toda a nação de Israel pôde ver que só o Senhor é Deus. Amém. E é justamente por causa dessa experiência que Elias ele era conhecido como profeta de fogo. E que falou para Acabe: olha, o Senhor falou que vai chover durante 3 anos e meio, não caiu uma chuva. Mas Deus falou para Elias: diz a Acabe que vai chover. Acabe era o rei. Diz a Acabe que vai chover. E aí Elias começa a se preparar e diz: ó, se prepara que vai vir chuva. Tanto tempo sem chuva, sem chover, sem nada, se prepara porque vai chover. E aí a palavra do Senhor diz que, como assim foi falado, caiu uma torrencial naqueles dias, cumprindo ali a palavra do Senhor. Então Elias era esse profeta ousado, intrépido, que não temia ninguém, que confrontava todo mundo, que acusava e dizia: está errado, isso aí é contra Deus, isso está fora da vontade do Senhor. Então era aquele homem ousado, cheio de coragem. Mas diz o texto que nós vemos no verso 1, que Acabe, o rei, chegou para Jezabel, aquela doçura de mulher, mentira, era uma tristeza, uma filha do inferno. Pense numa mulher diabólica, era Jezabel. Inclusive ela era rainha, né, esposa de Acabe, e era sacerdotisa do templo de Baal. Então chega Acabe e diz: olha, Elias, aquele profeta de Deus, se levantou lá no monte, mandou fogo, ele orou, fogo caiu do céu e mandou matar a espada todos os profetas e todos eles morreram, os profetas de Baal. Diz o texto aqui no verso 1 que ela fica indignada. E aí ela manda uma mensagem para Elias. Ele fez isso, apostando o mensageiro, vai lá e diz para aquele Elias que, vou colocar nas minhas palavras, que até essa hora, amanhã, se eu não tirar a vida dele, eu não me chamo Jezabel. Aí diz aí no verso 3, eu gosto da versão da NVI, porque a minha versão não diz isso não. No verso 3, a versão da NVI diz que ele teve medo. Tá? Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, que não temia ninguém, morreu de medo da ameaça de uma mulher. Para vocês verem, mulher, como a gente é poderosa. Por causa da ameaça da rainha, né, de Jezabel, o camarada tremeu na base. Profeta do fogo sucumbiu a uma mensagem de ameaça da rainha Jezabel. E o texto diz que ele se afoga na amargura, ele se torna deprimido. Ou seja, ele entra numa depressão circunstancial. Ele fica tão apavorado que diz o texto que ele fugiu.
pensou? Como é que um cara que enfrenta 450 homens, que enfrenta tudo e todo mundo, no nome do Senhor, diante da ameaça da rainha, ele ficou desesperado. Perdeu completamente o equilíbrio, ficou fora de si e foge. Diz aí o texto que ele fugiu, sucumbindo então à ameaça da rainha Jezabel. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fogo, cheio do Senhor. Mas aí no verso 4, quando ele foge, olha o que Elias ora ao Senhor. No verso 4, ele se deita lá debaixo de um zimbro e pede ao Senhor a própria morte. Ele diz: Senhor, basta. Eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. É ou não um quadro de depressão? Como é que pode um homem tão poderoso, profeta de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, sucumbir a uma depressão? Para os mais religiosos, né, ficariam sem palavras. Como é que pode? Porque a gente é também, na nossa composição, nós temos alma. E aí o texto diz que por causa do medo, ele se desespera, ele se descontrola. E a partir do verso 5, começa agora todo o processo. Ele começa a dormir, aí começa, né, alguns psicólogos dizem que aqui é um processo terapêutico. Ele dorme, ele come, processo bom, hein? Dorme, come. Quem ia gostar da Nina? Come, dorme. Dorme, come, dorme. E aí ele passa por esse processo. E daqui a pouco chega no verso 7. O Senhor diz: Elias, tá bom, chega, levanta, camarada, porque tem uma caminhada muito longa para você fazer agora. Aí no verso 9, Elias se queixa. Ele fala: Senhor, olha, o povo esqueceu da aliança que fizeram com o Senhor. O teu povo te abandonaram, te desprezaram, e só eu fiquei. Só eu. Aí no verso 11, depois que ele tem uma experiência com o Senhor, uma experiência profunda ali naquela caverna, aí ele é curado, ele é restaurado, as suas forças são renovadas. E então, a partir do verso 15, ele começa agora a retomar a sua missão. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo esse homem de Deus, intrépido, ousado, e que enfrentava todo mundo, e que pregava no nome de Deus, e que proclamava as vontades do Senhor, sucumbiu a um momento de depressão. Porque ninguém está imune a passar por conflitos na vida. Todos nós estamos sujeitos às crises, às aflições dessa vida. E a gente precisa estar muito atento, porque aqui agora, para a gente encerrar... Edjalmin, tu me diz a hora, por favor? 8h17. Ok. Para eu estar concluindo agora essa reflexão, essa palestra, essa ministração, eu quero trazer 3 lições que nós extraímos aqui da história de Elias, que vai nos ajudar a não sucumbir às aflições da vida, às tempestades que enfrentamos. Afinal, todos nós enfrentamos tempestades, não é verdade? Todos nós temos lutas, temos as nossas labutas, temos as nossas dificuldades que são enfrentadas todos os dias, cada um de uma forma diferente, mas todos nós enfrentamos. Seja rico, seja pobre. Seja rico de maré, ou seja pobre, como é que o pessoal fala? Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, aqui, nessa pequena história, de forma resumida, de Elias, 3 lições muito objetivas que nós aprendemos, extraímos, para não cair no mesmo erro do profeta e sucumbir às aflições da vida. A primeira delas: cuidado com as suas emoções. Isso é muito sério. Às vezes a gente é sucumbido, às vezes o fato é completamente diferente, mas a gente é sucumbido pelas nossas emoções. Preste atenção, por causa de uma ameaça ele teve medo. Ele ficou tão apavorado que se descontrolou, ou seja, ele foi dominado pelo medo. Todos nós sentimos medo, não é verdade? Todos nós. Todos nós, quando estamos diante de um desafio, no nosso consciente, ele já dá um alerta de perigo. Isso é normal, isso é comum. Mas, se a todos os desafios, ou todos os momentos que a gente sente um medo,
a gente não controlar ele, a gente vence ou se deixa vencer. Por exemplo, de uma coisa que eu tinha muito medo, era dirigir. A maioria das mulheres tem esse temor, eu não sei porquê. Mas eu tinha muito medo. E aí alguns falam, não, é por causa de algum trauma. Que não. Nunca matei ninguém, nunca atropelei ninguém, não. E nunca fui atropelada, graças a Deus. Então não tenho trauma nenhum. Mas eu tinha medo de dirigir. E todas as vezes que o meu pai, eu lembro que meu pai ainda tentava me ensinar muitas vezes. Só que eu ficava tão nervosa que eu perdia o senso do que eu tinha que fazer primeiro. Era direção, era marcha, direção. Era muita coisa ao mesmo tempo. E aquela tempestade de emoção me deixava completamente nervosa. Não conseguia. Até que aí, né, eu casei, aquela coisa toda. Aí Tarcísio, mas chega Tarcísio agora para investir. Não, você vai aprender a dirigir. A princípio, eu fiquei muito apavorada. Tinha também duas coisas que faziam muita diferença. Meu pai era extremamente estressado. Imagina você nervosa, né? Sabendo que está no controle de um negócio que é bronca. Se você perder o controle, pode matar alguém. E o outro, deve ser burra, menina. Faz assim. Quando vai mandar a primeira, você trabalha a segunda. Eita, menina burra. Pelo amor de Deus, quem quer aprender desse jeito, minha gente? Você já está nervoso e na pressão, tem como não. Aí tá, Tarcísio, né? Com mais jeito. Aí ele começou a me instruir, começou a orientar. Minha filha, faça assim, minha filha, faça assim, minha filha, faça assim, né? Diferente. Oi, Felipe, quer falar uma coisa? E aí foi diferente, então, aí eu comecei a raciocinar e ele foi me ajudando a controlar o medo, a controlar a ansiedade, o nervosismo. Não é assim, Maísa? Né? As meninas também que dirigem aqui. Começou a controlar e fui percebendo, calma, que não era aquela coisa apavorante que a gente pensa que é. Depois, quando você começa a aprender e ter o controle de tudo, ter aquela coordenação, daqui a pouco você vai tendo prazer no que está fazendo. Porque você superou o medo. E assim é a vida. Tudo que a gente vai fazer na vida. Se a gente sente medo e recua, e corre, e foge, a gente nunca vai superar, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai aprender nada. Se as coisas, tem uma frase que diz, né, que se as coisas forem más, não vá junto com elas. Tenha controle. Muitas vezes, casamentos entram em crise, muitas separações são feitas justamente porque pessoas tomam decisão no momento de uma crise emocional. Aí depois se arrepende. É por isso que alguns conselheiros dizem que no momento de uma crise emocional, você não pode tomar nenhuma decisão e nenhuma postura, porque você não está no seu normal. Então a gente tem que aprender a controlar as emoções. Elias sucumbiu porque ele teve medo e se deixou levar pelo medo, porque medo todos nós sentimos. Todos nós. Às vezes, quando a gente vai começar nosso primeiro emprego, a gente fica apavorado. Uma primeira entrevista de emprego, a gente fica apavorado. Depois que a gente começa a conviver com a pessoa, e fala, poxa, que coisa, né? A gente vê que a pessoa não é tão monstro como eu achava que era. Não é assim que acontece? Tudo na vida é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. E ter um cuidado porque tem uma cultura aí no mundo que diz, não, siga seu coração. Não faça isso, pelo amor de Deus, não. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então muitas vezes o coração está inclinado para uma coisa e não é a coisa certa a fazer. Não é a coisa mais sensata a fazer. Preste atenção. Emocionalmente, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Os homens também, mas principalmente as mulheres. A gente que envolve emoção em tudo que a gente faz na vida, né? Eu já falo muito isso nos encontros de casais, que o homem, ele consegue, né? O cérebro do homem é bem... como é que eu posso dizer? Tem compartimentos. Tem compartimento da razão, da lógica e tal, e um bem pequenininho, lá no final, da emoção. E o cérebro da mulher? Meu filho, tem emoção em tudo que é canto, meu filho. Todos os compartimentos têm emoção. Tudo. A gente envolve emoção no trabalho, emoção na escola, emoção em tudo que a gente faz. Aí, principalmente nós mulheres, a gente tem que ter muito cuidado com as emoções. A gente não pode, a gente tem que exercer um controle sobre as nossas emoções, amém?
Segundo ponto, é aí no verso 9, quando Elias diz: só eu fiquei, Senhor. Sabe aquela síndrome? Só eu sofro, só as coisas ruins acontecem comigo, tudo ruim acontece comigo, tudo que eu faço não dá certo. Ó, peraí, por que a outra pessoa não é assim que eu não sei se acontece com você? Poxa, tudo de ruim acontece comigo, e para piorar ainda vem isso, e para piorar ainda vem isso aqui mais. Só eu, Senhor, sabe essa síndrome? Pois é, Elias sucumbiu também a essa realidade. Então, para você superar qualquer crise existencial na sua vida, você tem que entender que você não é o único que sofre nessa terra. Todo mundo tem as suas aflições, todo mundo tem as suas tempestades e dificuldades para enfrentar na vida, inclusive eu e você. E quando vierem as intempéries da vida, a gente tem que saber lidar com elas. Amém? E por último, por mais difícil que seja a sua situação, Deus está com você. Amém. Olha, Elias fugiu de todo mundo, mas Deus estava com ele lá no deserto. Amém. Elias se esconde na caverna, mas Deus estava com Elias ali naquela caverna. Em nenhum momento ele nos deixa só. Sabe por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura. Lá no Salmo 103 diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então o Senhor entende muitas vezes quando a gente não entende os caminhos, quando a gente não entende os pensamentos do Senhor. E Ele não nos condena por isso. Mas Ele espera que a gente confie nele. Amém? Amém. Então, por mais difícil que seja a situação, tem alguns textos que a gente poderia ler, mas cada hora eu não vou ler mais não. Mas nas dificuldades, nas tempestades, nas dificuldades que você enfrenta hoje, lembre disso. O Senhor Jesus, Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Seja na luta que você está enfrentando hoje, seja nos montes, nos picos de alegria, como também nos vales mais profundos da sombra da morte. É aí principalmente que Ele está com você, porque Ele não te abandona. Amém? Aleluia. Então pega essas palavras que foram ditas hoje, deixa elas serem interiorizadas na sua vida e viva intensamente a sua vida de forma plena. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? E lembra disso, queridos. A palavra do Senhor, o salmista declarou que o Senhor, Ele é a fonte de tudo o que você precisa. Amém? Quando você precisar de paz, vai para a fonte. Quando você precisar de alegria, vai para a fonte. Quando você precisar de plenitude, de satisfação na vida, vai direto para a fonte, porque Ele é tudo o que você precisa. Quando tiver com falta de paz, vai aos pés do Senhor. Quando tiver com uma tristeza profunda, vai aos pés do Senhor, porque é Ele que vai estar com você em todos os momentos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo das nossas vidas. Obrigada, Deus, quando nos momentos de crise, de aflição e de angústia, nós nos esquecemos que temos um Deus que nos conforta, que temos um Deus que nos consola, que nós temos um Deus que, assim como Ele tem o poder sobre todas as coisas, e tem o poder, inclusive, de curar a enfermidade do corpo, como também a enfermidade da alma. Por isso, nesse instante, ó Deus, se alguns dos teus servos que se encontram aqui passam por esse tipo de dificuldade, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde, dar refrigério para a alma cansada, em nome de Jesus, para a alma angustiada, Deus, em nome de Jesus, que haja paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento, mas que o Senhor traga, Deus, alegria, satisfação em viver, plenitude na Tua presença, em nome de Jesus. Visita aqueles, ó Deus, que nesse momento enfrentam essa crise de depressão. Nós entendemos mais agora, Deus, de que é difícil, de que não é fácil, de que é uma realidade que muitas pessoas vivem. Deus, é com esses. Ajuda-os, ó Deus, a superar esse momento tão difícil, a não enxergar a morte como uma saída, mas enxergar em Cristo Jesus uma saída. Em nome de Jesus, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a ajudar todos os que precisam, todos os que padecem. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza o Teu povo em paz para os seus lares, para as suas casas, ó Deus, em nome de Jesus, em segurança. Dando aí no término, ó Deus, de semana abençoado e próspero, em nome de Jesus.
Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe. Nós temos programação